Eu sei que você acha que é comum, e talvez você seja, mas quem nunca achou que era um pequeno gênio ou um pequeno prodígio? Talvez você achasse, ou talvez ainda ache que tem um talento enorme, mas no fundo, você é apenas uma pessoa comum. E é exatamente isso que acontece com o Tanaka. E até o final desse vídeo, eu vou te mostrar que ser comum não é o que você pensa, mas sim uma filosofia a ser compreendida antes que você acabe se perdendo dentro do seu ser. Quando somos crianças, habitamos o reino sem limites. O mundo ainda não nos ensinou a diferença entre sonho e realidade. Por isso acreditamos. Acreditamos que seremos os maiores, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais talentosos. O futuro parece um oceano inteiro esperando para receber o nosso nome. E talvez seja justamente essa a beleza da infância. A capacidade de acreditar no impossível sem sentir vergonha. E Tanaka viveu nesse lugar. Ele olhou para o horizonte e acreditou que estava destinado à grandeza. Que um dia pisaria nas quadras e todos os olhos estariam voltados para ele. Que sua presença seria impossível de ignorar. Mas o tempo é um escultor impiedoso. Ele pega nossas fantasias e as golpeia até revelar aquilo que realmente somos. Pouco a pouco, Tanaka percebeu algo doloroso. Existiam pessoas mais altas, mais rápidas, mais talentosas. Pessoas que pareciam ter recebido dos céus aquilo que ele precisava conquistar com suor. E essa descoberta machuca, porque existe um momento na vida em que entendemos que não somos protagonistas do universo. Somos apenas uma entre bilhões de histórias. Uma folha carregada pelo mesmo vento que move todas as outras. E é nesse instante que muitos se quebram, porque fomos ensinados a idolatrar a genialidade. Vivemos em um mundo apaixonado por prodígios, o garoto que aprende mais rápido, o atleta que nasce diferente, o artista que parece tocar o impossível. Mas ninguém fala sobre aqueles que precisam lutar por cada centímetro. Quase ninguém escreve poemas sobre os comuns, e talvez isso aconteça porque esquecemos uma verdade fundamental. O mundo não é sustentado pelos extraordinários. O mundo é sustentado pelos comuns que continuam. E o Tanaka compreendeu isso. E talvez essa tenha sido sua maior vitória. Não uma vitória sobre adversários, mas uma vitória sobre a própria ilusão. Porque existe uma diferença gigantesca entre desistir dos sonhos e abandonar fantasias. Os sonhos podem sobreviver. As fantasias precisam morrer. Tanaka não deixou de desejar vencer. Ele apenas deixou de acreditar que vencer dependia de ser especial. E essa mudança transformou tudo. Existe uma liberdade imensa em aceitar quem somos. Não porque deixamos de crescer, mas porque paramos de fugir. A maior parte das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de uma versão imaginária de si mesmas. Uma versão perfeita, mais bonita, mais talentosa, mais admirada e mais amada. E nessa perseguição interminável, acabam esquecendo de habitar a própria existência. Mas o Tanaka não. Ele olha para os seus limites, reconhece cada um deles, e mesmo assim ele avança, como alguém que compreendeu que o valor de uma montanha não está em sua altura, mas no fato de permanecer de pé diante das tempestades. E isso é profundamente filosófico, porque a sociedade nos ensinou a medir valor através da raridade, mas a vida parece funcionar de outra forma. O sol nasce todos os dias, o mar continua beijando a areia, o coração continua batendo. As coisas mais importantes da existência são justamente aquelas que parecem comum. Talvez a grande tragédia humana
seja acreditar que só merece amor aquilo que é extraordinário. Tanaka nos mostra o contrário. Ele nos mostra que existe dignidade na repetição, existe beleza no esforço, existe poesia em continuar. Quando ele entra em quadra, não vemos alguém tentando provar que é um gênio. Vemos alguém tentando honrar aquilo que decidiu ser. E isso é muito raro, porque qualquer pessoa pode sonhar, mas poucas conseguem permanecer quando o sonho perde o brilho. Poucas conseguem continuar quando a realidade revela suas limitações. Poucas conseguem olhar para si mesmas e dizer: eu não sou o melhor, mas ainda assim eu vou dar tudo de mim. Essa frase carrega uma coragem gigantesca, talvez maior do que qualquer talento, porque o talento é um presente, mas a persistência é uma escolha, e escolhas revelam quem somos. É por isso que Tanaka se torna tão humano. Ele não representa os poucos que nasceram extraordinários, ele representa a maioria de nós. As pessoas que erram, as pessoas que duvidam, as pessoas que olham ao redor e se sentem pequenas. As pessoas em algum momento da vida acreditaram que não era suficiente. Talvez você tenha sentido isso também. Talvez você tenha olhado para alguém mais talentoso e se perguntado se existe espaço para você. Talvez tenha visto alguém avançar enquanto você permanecia parado. Talvez tenha se sentido comum demais para os próprios sonhos. Mas observe o Tanaka. Ele não vence porque ele é diferente dos outros. Ele vence porque ele continua quando seria mais fácil desistir. E existe uma força quase sagrada nisso. Porque a verdadeira grandeza raramente chega vestida de glória. Na maioria das vezes ela aparece disfarçada de insistência, disfarçada de disciplina, disfarçada de alguém que levanta mais uma vez depois de cair. A vida não acontece apenas nos momentos extraordinários, ela acontece no intervalo entre eles, dos dias silenciosos, dos esforços invisíveis, nas batalhas que ninguém vê. E Tanaka entende isso. Por isso ele não joga para ser lembrado, ele joga porque ama jogar. Não busca a eternidade, busca a presença. E talvez seja justamente por isso que sua história seja tão poderosa, porque ela nos lembra que o sentido da vida não está em ser admirado, está em estar inteiro, inteiro no momento, inteiro na tentativa, inteiro no próprio caminho. No fundo, o medo de ser comum é apenas o medo de não ser amado, medo de não ser visto, medo de desaparecer. Mas talvez a resposta nunca tenha sido se tornar extraordinário. Talvez a resposta seja compreender que nossa humanidade já é suficiente, que não precisamos ser estrelas para iluminar alguém, que não precisamos ser lendas para transformar uma vida, que não precisamos ser gênios para deixar a nossa marca. Tanaka nos ensina que existe uma beleza profunda em aceitar a própria normalidade, porque é nela que encontramos algo que a grandiosidade nunca pode oferecer. A verdade de quem somos, a verdade das nossas limitações, a verdade da nossa força, a verdade do nosso coração. E quando finalmente paramos de fugir dessa verdade, algo extraordinário acontece. Nos encontramos, não o personagem, não a fantasia, não a versão idealizada, mas nós mesmos. E talvez seja o maior triunfo possível. Não conquistar o mundo, mas conquistar a sua própria alma. Porque no final das contas, a grandeza de Tanaka
não está nos pontos que marcou, nem nas partidas que ele venceu, nem nos aplausos que recebeu. A sua verdadeira grandeza está em ter olhado para si mesmo, aceitado sua condição humana e, ainda assim, decidiu continuar avançando. E existe uma lição escondida em sua história. E talvez seja esta: você não precisa ser extraordinário para viver uma vida extraordinária. Você só precisa ter coragem de ser quem você realmente é. Porque a vida não acontece quando nos tornamos especiais. Ela acontece quando finalmente paramos de tentar ser qualquer outra pessoa e passamos a habitar com honestidade aquilo que sempre fomos. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Temos uma área de membros para caso você queira assistir os vídeos antes e tem alguns privilégios também. Eu tenho um livro de poesias. Se você se interessar, o link tá aí na descrição e na minha bio. Muito obrigado e até a próxima.